Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, mistura política internacional, uma tensão comercial daquelas entre Brasil e Estados Unidos e jabuticabas. Isso mesmo, a frutinha bem brasileira entrou na conversa dos presidentes. A gente está se baseando em notícias recentes, principalmente dos jornais O Tempo e O Dia, tá? Elas falam de um vídeo do presidente Lula e uma declaração envolvendo o presidente americano Donald Trump, bem no meio de uma briga comercial que está esquentando. Então, nossa missão aqui é tentar desmembrar o que foi dito, sabe, qual o contexto sério por trás dessa coisa toda da jabuticaba e o que isso pode estar sinalizando para as relações Brasil e US agora. Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar a jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Vamos nessa. O ponto de partida foi um vídeo que a primeira-dama, a Janja, postou no domingo agora, dia 13 de julho. Nele, o Lula aparece e solta uma frase assim, bem curiosa. Ele diz o seguinte, ó: "Eu vim chupar jabuticaba de manhã, duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor." E continua: "Vou levar jabuticaba para você, Trump. O cara que come jabuticaba de manhã não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática." E para completar, a legenda que a Janja colocou no post era duas coisas genuinamente brasileiras: jabuticaba e presidente. E ainda tinha a hashtag Brasil Soberano. Quer dizer, uma comunicação com um simbolismo nacional bem forte, né? Exato, e o timing dessa declaração, né? É isso que chama muito atenção. Isso acontece bem no olho do furacão do que a imprensa está chamando de crise do tarifaço. Poucos dias antes, na quarta-feira, 9 de julho, o presidente Trump tinha mandado uma carta para o Lula e nela ele comunicava uma decisão bem drástica: impor uma tarifa de 50% sobre basicamente todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. E isso a partir já de 1º de agosto, uma medida com impacto econômico que pode ser gigantesco, né? E as razões que o Trump teria alegado, segundo as fontes, seriam, assim, uma resposta a supostos ataques do governo brasileiro à liberdade de expressão de empresas americanas aqui no Brasil e também críticas ao jeito que o ex-presidente Bolsonaro estaria sendo tratado. Então é um cenário de atrito bem direto e com justificativas que tocam em pontos bem sensíveis, né? Tanto da política interna quanto da externa. Pois é, e diante disso, a reação oficial do Brasil veio rápido, né? E em várias frentes. O presidente Lula soltou uma nota dizendo que o Brasil iria responder a esse aumento unilateral usando a Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica, que basicamente é uma lei que permite ao Brasil aplicar medidas comerciais parecidas contra países que criem barreiras injustas para os nossos produtos, né? Exatamente, uma resposta direta no campo legal. Isso. E na diplomacia, o Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, chamou ainda na noite de quarta o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil, o Gabriel Escobar, que hoje é o diplomata americano de maior escalão por aqui, para ele dar explicações sobre essa tarifa. E além disso, o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, já avisou que o decreto que regulamenta essa lei de reciprocidade deve sair até terça-feira, dia 15. Quer dizer, estão preparando o terreno para uma possível retaliação mesmo. Ah, e tem mais uma coisa. O Lula também anunciou a criação de um comitê especial. Esse comitê vai ter gente do empresariado junto e a ideia é acompanhar de perto essa crise e, de forma mais ampla, até repensar a estratégia comercial do Brasil com os Estados Unidos. Mostra uma preocupação em ter uma resposta mais coordenada, né? E talvez de longo prazo. Olhando para tudo isso junto, esse gesto da jabuticaba fica ainda mais intrigante, né? Não parece só um post solto casual. Pode ser lido como uma ironia, talvez, uma ironia calculada na direção do Trump. Ou, quem sabe, um jeito de usar o humor ou o inusitado para tentar diminuir a tensão. Ou uma mensagem diplomática mais sutil, talvez. Pode ser também. Usar um símbolo tão brasileiro para sugerir diálogo, calma, em contraste com a agressividade da tarifa, né? E tem ainda a leitura de que é uma forma de projetar uma imagem de serenidade, de identidade nacional forte, justamente num momento de pressão externa grande. O hashtag Brasil Soberano reforça isso.
Interessante essa leitura do simbolismo, mas essa imagem de calma com a jabuticaba não entra em choque com a ameaça da lei de reciprocidade, que é uma medida bem dura, né? Não são sinais meio contraditórios? É uma ótima pergunta. Realmente, pode parecer contraditório, sim, à primeira vista. Mas na diplomacia e na comunicação política também, não é tão incomum usar canais diferentes e até tons diferentes ao mesmo tempo, sabe? O vídeo informal com a jabuticaba, ele pode ter um público mais amplo, buscando criar uma narrativa específica, talvez de tranquilidade ou de resistência cultural, como a gente falou. Enquanto isso, as ações formais, a nota oficial, chamar o diplomata, a lei de reciprocidade, o comitê, essas ações mandam um sinal claro para os Estados Unidos e para o público interno. O sinal de que o Brasil leva a disputa a sério e vai responder com firmeza no campo econômico e legal. É como jogar em dois tabuleiros, né? Um mais simbólico e outro bem pragmático. Entendi. E falando nesse lado pragmático, essa tarifa de 50%, qual seria o tamanho do estrago disso para o Brasil, se ela for mesmo implementada? Olha, o impacto seria bem pesado. Os Estados Unidos são um dos nossos maiores parceiros comerciais, né? Uma tarifa desse tamanho atingiria quase todo mundo que exporta para lá. Desde o agronegócio pensa em suco de laranja, café, carne, até produtos manufaturados como aviões, peça de carro, calçados. Isso poderia significar perder competitividade, diminuir exportação, afetar empregos e uma correria para buscar outros mercados, né? A criação desse comitê mostra justamente o quanto esse cenário é visto como grave. Então, resumindo, a gente tem um cenário com muitas camadas, né? De um lado, essa declaração quase folclórica sobre jabuticabas, do outro, uma disputa comercial seríssima com ameaça de tarifa pesada e o Brasil preparando resposta legal. É a diplomacia acontecendo em vários níveis, do simbólico ao econômico puro. Exatamente. E isso tudo, bom, nos deixa com uma questão para pensar, uma reflexão final. Qual é o peso real, a eficácia de verdade desses gestos simbólicos? Gestos quase pitorescos, como esse da jabuticaba, nessa arena tão complexa e muitas vezes brutal da geopolítica e do comércio internacional. Será que eles conseguem mesmo influenciar os resultados? Ou são só, tipo, um ruído em meio a negociações que se baseiam em poder e interesses bem concretos? Fica aí a questão sobre o peso do simbólico frente ao pragmático nas relações entre os países hoje em dia.